Estamos aqui, então, voltando para a segunda parte da aula 1. Estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. Muito bem, então vamos vamos caminhando no conhecimento. Então, período pré-Pentecostes. Então, o que nós temos antes do Pentecostes, ou antes, ou seja, período do Antigo Testamento, se nós quisermos chamar assim, tá? Então, qual foi a atuação do Espírito Santo? Vamos ver algumas atuações do Espírito Santo antes do Pentecostes, portanto, período pré-Pentecostes, tá? O Pentecostes que ocorreu ali em Atos capítulo 2, ok? Então, o Espírito Santo pré-existia como terceira pessoa da divindade, e nessa qualidade esteve sempre ativo. Porém, sua obra torna-se mais evidente no período pós-Pentecostes, ou seja, na era da igreja. Torna-se mais evidente para nós, né? Mas não significa dizer que antes da era da igreja o Espírito Santo não estava atuando. É lógico que estava em plena atuação. Então, nós não podemos dizer que o Espírito Santo, como Deus, ele trabalhou mais, ou continua trabalhando mais, ou a sua obra, o seu ministério se intensificou mais na era da igreja em que nós estamos vivendo. Não significa isso. Na verdade, nós temos o Espírito Santo desde toda a eternidade, assim como o Pai e o Filho, sempre em plena atuação, né? Então, ele já pré-existia, na verdade, é isso que nós acabamos de ver, né? Ele é procedente do Pai e do Filho, então, tudo em que nós temos em termos de universo faz parte, então, da criação divina, com a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as três pessoas atuando em todos os momentos da existência do universo e anterior a isso. O ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, vamos ver apenas algumas coisas e nós vamos intensificar isso na próxima aula. Então, o Espírito Eterno de Deus é o doador da vida. Ele sempre esteve ativo desde a criação. Quando falamos em criação, geralmente imaginamos apenas a criação do planeta Terra, do homem, dos animais, dos vegetais, enfim, imaginamos o mundo que vemos sendo criado por Deus pelo seu Espírito. Mas, na verdade, quando nós falamos em criação, nós temos que entender, então, a criação do universo. Tá? Então, Deus, ele tem o universo nas suas mãos. E quando nós falamos de universo, nós falamos dessa imensidão do universo que nós não temos nem como mensurar, não é? Nós estamos apenas numa galáxia, que é a Via Láctea, e dentro da Via Láctea nós temos o Sistema Solar, formado pelo Sol e os planetas, e nós estamos habitando o planeta Terra, ok? Então, agora imagine, no universo existem bilhões de galáxias, tudo isso fruto do poder criativo do Pai, do Filho e do Espírito. Então, aí nós podemos ter uma vaga ideia da imensidão e da grandeza do nosso Deus. E o Espírito de Deus, sendo eterno, sempre esteve presente na criação, assim como o próprio Filho, também presente na criação. Mas a Bíblia nos ensina que, vejam só, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Interessante isso, né? Por que o autor aos Hebreus escreve algo assim? Algo até incompreensível à mente humana, né? Alguém que não tenha passado pela experiência do novo nascimento, do nascimento espiritual, jamais vai entender uma afirmação dessa. Olha só,
Foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, ou seja, o mundo material que nós estamos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um notebook, eu tenho uma câmera na minha frente, eu estou sentado numa cadeira, estou numa escrivaninha, atrás de mim tem um ventilador. Então, o que eu tenho? Eu tenho matéria, né? Então, o mundo visível, tudo isso que nós podemos ver aos olhos humanos, né? Tudo aquilo que nós vemos, até onde o nosso olhar, a nossa vista física alcança, o autor está dizendo que tudo isso veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que significa dizer que Deus é o Criador? Deus sendo Espírito, e essa ideia de Deus sendo um ser espiritual, ele é invisível, nós não podemos ver e nós não podemos tocar Deus. E também nós não podemos sentir Deus através dos nossos sentidos. Então, nós não podemos sentir Deus através do toque, né? Nós não podemos tocar em Deus, porque ele é um espiritual. Nós não podemos ouvir a Deus através dos nossos ouvidos físicos. E aqui um parênteses, né? Essa ideia de ouvir Deus é ouvir uma voz interior. Entretanto, Deus sendo ser espiritual, e isso quero deixar claro para vocês aqui também, ele pode falar audivelmente. Isso não impede. Mas o que nós estamos afirmando é que a forma de nós reconhecermos a Deus, de sentirmos a Deus, é uma forma espiritual e não material. Tá? Então, não é comum nós ouvirmos a voz audível de Deus, porque nós podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Agora, não estou dizendo, repito, que é impossível ouvir a voz audível de Deus. Estou dizendo que não é comum esta forma de Deus falar. Então, por exemplo, todos os sábados nós estamos aqui e fazemos uma transmissão ao vivo e vocês estão me vendo e me ouvindo audivelmente. Então, essa é a forma de comunicação no mundo material em que nós estamos vivendo. Então, vocês não vão me ouvir espiritualmente, vocês vão me ouvir fisicamente. Então, a forma que nós temos de nos comunicar aqui no planeta Terra é essa forma física. Até mesmo o som, ele se propaga no ar, que é um meio físico. Ok? Então, agora, Deus, a forma de Deus falar conosco é, por exemplo, através da natureza. Quando nós vemos a criação, nós não duvidamos de que há um ser criador por trás da criação. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Então, essa é a forma comum. Agora, Deus sendo Deus, repito, ele pode falar de forma que nós possamos ouvi-lo, tá bom? Muito bem, então, as coisas invisíveis, ou melhor, o visível, as coisas visíveis, o mundo material, foi criado, foi estabelecido, veio a existir de coisas que não aparecem. Então, Deus, de forma espiritual, criou todas as coisas apenas pela sua palavra. Por isso que ele diz lá em Gênesis, haja luz e houve luz. Muito bem, logo Deus, pelo seu Espírito, criou o universo, essa imensidão do universo, envolvendo o mundo material, desde a menor das partículas até o maior de todos os planetas. Além do mundo material, Deus criou ainda o mundo espiritual. Todos os seres espirituais foram criados por ele. Então, nós não temos dúvidas com relação a isso, que no poder criativo de Deus, nós temos ele criando o mundo espiritual invisível, que é o mundo onde estão os anjos, né, regiões celestes, na linguagem do apóstolo Paulo,
E nós temos o mundo material, que é o mundo, então, visível, que nós podemos tocar, nós podemos sentir através dos nossos 5 sentidos. Muito bem, em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Por sobre as águas. Essa palavra pairava, lá no hebraico, ela tem o sentido de relaxar, ou seja, o Espírito Santo está envolvendo o planeta Terra. Alguém já ilustrou isso dizendo que o Espírito Santo estava incubando o planeta Terra, ou seja, dando forma, né? Então, ele envolvendo com a sua majestade, grandeza e poder, todo o planeta, gerando, formando, dando o aspecto que nós temos hoje. Então, o Espírito de Deus pairava, ele estava sobre, estava relaxando, ele estava formando, dando forma ao planeta Terra, pairava sobre as águas. Deus, então, pela palavra, começa a chamar a existência a sua criação. Então, dentro do desejo de Deus, ele chama a existência aquilo que não existe. E é exatamente isso que nós vamos ver lá em Romanos capítulo 4. Deus chama a existência aquilo que não existe. Então, esse poder criativo é apenas Deus quem tem. Nós não podemos, usando nossa palavra, criar algo. Isso não existe no mundo material, tá? É lógico que há poder nas nossas palavras, porque a própria Bíblia diz que no poder da língua está a morte e a vida. Então, nós podemos matar com aquilo que nós falamos e nós podemos também gerar vida. Então, há uma certa ação na palavra do homem. Entretanto, o poder de Deus, em termos de palavra, é um poder criativo, tá? Então, eu não posso dizer, haja alimentos agora na minha geladeira, e o alimento imediatamente aparecer ali. Quem faz isso é Deus, tá? Agora, é lógico que eu posso orar, falar, Senhor, eu estou necessitando de alimento. Minha despensa está vazia, eu preciso da tua graça, eu preciso de um milagre do Senhor. E o Senhor, então, providenciar isso para mim. Inclusive, existe um dos chamados heróis da fé, não me lembro qual é o nome dele agora, mas eu posso depois pesquisar e verificar. E ele no seu ministério, Deus colocou no coração dele a formação de orfanato, e ali naquele orfanato, ele cuidava de um número grande de crianças. E chegou uma certa ocasião que não havia alimento. Então, ele orou a Deus, falou, Senhor, nós precisamos alimentar essas crianças. E então, de repente, depois da sua oração, estaciona um caminhão na porta do orfanato para entregar, se não me engano, leite, alimento, pães, que tinha acontecido algum problema lá na empresa e aqueles alimentos precisavam ser doados. E então, essa empresa, na ocasião, optou por fazer a doação naquele orfanato. Então, Deus operou desta forma. Ele usa o meio material para trazer os recursos para nós. Então, quando nós fazemos uma oração pedindo para que Deus providencie alguma coisa para nós, vamos supor, pagamento de uma conta, nós não temos dinheiro, né? Então, não adianta eu orar e olhar para o céu e esperar que o dinheiro caia. Não, como que Deus vai providenciar isso? Geralmente, é através de um meio, pode ser um irmão, né, que entre em contato conosco e diga assim, olha, eu estava orando e Deus pediu para que eu te abençoasse com esse valor. Inclusive, tem vários testemunhos nesse sentido. Então, essa é a forma de Deus trabalhar. E aqui o Espírito Santo estava pairando, ele estava dando forma,
ele, chamando a existência. E Deus, então, usa a primeira palavra ali em Gênesis, dizendo, haja luz, e houve luz. Então, Deus tem esse poder criativo. Nós não. Nós dependemos do poder criativo de Deus, por isso que nós oramos. Você não vai ver na Bíblia Deus orando. Tá? Jesus ora ao Pai, porque dupla natureza de Cristo, na natureza humana, Jesus depende do Pai, ele ora ao Pai, então ele cultivou uma vida de oração. Jesus no deserto jejuou, e naquele período em que ele estava em jejum, foi tentado pelo diabo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e durante 40 dias ele dependeu do Pai, em jejum e em oração, mas você não vai ver Deus fazendo orações. Você não vai ver o Espírito Santo fazendo orações. Você vai ver o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis a partir do momento que nós não temos os recursos e nem sabemos o que pedir. Então, o Espírito Santo intercede por nós. Mas o Pai, o Filho e o Espírito, eles têm esse poder criativo. Por isso, eles podem dizer, haja luz. A palavra mais tarde revelada no Evangelho de João, como sendo o verbo eterno, deu poder para a formação dos elementos físicos. Essa luz que daria vida aos seres viventes está relacionado ao verbo mencionado por João em seu Evangelho. No princípio era o verbo. Essa palavra verbo lá no texto grego é a palavra logos. Logos é a palavra, tá? Então, no grego, nós temos duas palavras que são traduzidas na língua portuguesa por uma única palavra. Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. No grego, nós temos a palavra logos, que foi traduzida na língua portuguesa por palavra. Então, logos é palavra. E nós temos a palavra grega rema, que traduzida para o português também é palavra. Então, qual a diferença de logos para rema? Ok? Então, logos é a palavra de Deus que traz conhecimento. Logos nos informa. Então, quando nós lemos a Bíblia e nós estamos conhecendo, quando nós lemos um versículo, nós estamos tirando informações. Isso é logos. Porém, a palavra rema é a palavra revelada de Deus que gera fé no nosso coração. Então, quando você vai para Romanos capítulo 10, versículo 17, e vê aquele versículo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, essa palavra de Deus aí, essa palavra é a palavra rema e não logos. Então, veja, a fé, ela é produzida por rema. Logos gera conhecimento. Rema gera fé. Ok? Então, vejam só, o verbo, a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, aqui, João está relacionando logos com a própria pessoa de Cristo Jesus, falando da divindade de Jesus, que nós também já vimos lá dentro da Cristologia. Vemos, portanto, que a Trindade estava trabalhando, exercendo o poder criativo, numa poderosa harmonia, criando o planeta Terra. Por ele, agora o Verbo eterno, Jesus, tudo foi criado. E sem ele, sem Jesus, nada seria feito. João 1:3. Então, há uma integração entre Pai, Filho e Espírito Santo na criação do planeta Terra, na criação dos seres viventes, na criação do universo. Diz-nos ainda João, a vida estava nele, em Cristo.
e a vida era a luz dos homens. Então, há uma integração muito forte nas três pessoas da Trindade. E aqui, então, João está revelando a divindade de Cristo, não é? A vida geradora, não é? O poder criativo, gerador de Deus, não é? Estava onde? Em Cristo. Então, esse poder gerador e criativo de Deus não está em nós. Por isso, nós não somos deuses. Tá? É importante que nós entendamos que nós somos seres criados por Deus e nós somos dependentes de Deus para respirar. Por que nós estamos vivos agora e respirando e vendo e ouvindo e sentindo sem dores no nosso corpo, ou se estiver dor, podemos orar para que sejamos curados, porque nós somos seres humanos e dependemos exclusivamente do Pai. Nós não somos deuses, nós não podemos bater no peito, levantar o nariz e dizer eu sou poderoso. Pelo contrário, a nossa atitude deve ser de humilhação perante Deus, porque Ele é único e é por isso que nós o adoramos. Deus não divide a glória dele com ninguém, por isso que nós não podemos nos tornar estrelas. Tá? Deus recebe e é digno de todo louvor, honra e glória para sempre. Então, a vida estava em Cristo e a vida, ou seja, Cristo, era a luz dos homens. Então, ele é a vida, e essa vida, pelo seu Espírito, agora pertence a nós. Ele é luz, e é por isso que nós brilhamos a luz e nós podemos iluminar o mundo por causa da luz que nós recebemos dele. Então, nós não somos dignos e não merecemos nada, mas ele sim é digno. A excelência de Cristo, aqui em Colossenses 1, de 15 a 17, é impressionante o que Paulo escreve aqui, porque ele vai dizer o seguinte, agora falando um pouquinho, voltando um pouquinho para a cristologia, né? Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito, olha a ideia então do primeiro ser gerado, o primogênito de toda a criação. Se nós não entendermos a questão da geração, nós vamos dizer, está vendo? Paulo está dizendo que Jesus, ele é o primeiro de toda a criação. Sim, em termos de ato criativo, gerador de Deus, sim. Mas ele não é um ser criado, porque senão o termo não seria primogênito, tá? Seria um termo que expressasse o primeiro ser criado. Não é isso, tá? Então, primogênito, ou seja, o primeiro a ser gerado é único. Por isso que nós temos o termo primogênito e unigênito, tá? O único a ser gerado, nenhum outro ser foi gerado por Deus. Todos os demais foram criados, tá? Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Então, olha só, Deus gera o Filho e a partir do Filho cria. Olha que interessante. Então, Deus gerando o Filho para que nele todas as coisas fossem criadas. Nele foram criadas todas as coisas, onde? Nos céus e sobre a terra. Então, o universo foram criadas nele, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele está defendendo aqui a divindade de Cristo para que não houvesse nenhuma dúvida, para que não ficasse nenhuma dúvida. Muito bem, continuando, se observarmos com atenção, agora sobre o poder criativo de Deus, se observarmos com atenção na sequência da criação, veremos que primeiro Deus disse, haja luz. Esta luz era a luz dos homens, então veja, Jesus aqui sendo gerado, pois
Só no quarto dia da criação é que os luminares foram criados. Então, haja luz, tá? Porém, esse haja luz está sendo o poder criativo de Deus sendo proferido, mas antes disso, o que nós temos? A geração do Filho, tá? Então, muito antes, ou seja, desde a eternidade, o Filho é gerado e agora o Pai, então, está criando o universo. Então, ele disse, haja luz. Essa luz era a luz dos homens, pois só no quarto dia da criação é que os luminares foram criados. Dá para entender isso? Então, esse haja luz não significa a luz solar, não significa a luz das estrelas, tá? Está relacionada exatamente, essa luz está relacionada exatamente com o poder gerador de Deus para a geração, para gerar o Filho. Agora, no poder criativo, no quarto dia, Deus cria os luminares. Então, Deus cria o Sol e outras estrelas, né? Subentende-se que, durante esse tempo, já havia luz na Terra e ela não vinha do Sol, ou seja, a glória do Filho já brilhava. Essa luz, segundo João 1, de 1 a 9, era o próprio Senhor Jesus, participando de forma ativa na criação. Então, Jesus, a luz do mundo, é eterna. Tá? É eterno. Jesus, a luz do mundo, é eterno. Portanto, em Jesus, há luz. E ele dissipa todas as trevas. Continuando aqui. Em seguida, seu poder gerador da vida manifestou-se na criação do homem. Agora vejam, façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1, 26. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A expressão ele soprou nas narinas o fôlego de vida relaciona-se ao seu espírito colocado dentro do homem. Então, o que acontece? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Façamos o homem à nossa imagem. Veja, aqui nós temos uma evidência da Trindade, por isso que o verbo está aqui representando, está no plural. Façamos, ou seja, não é o Pai criando apenas, mas é a Trindade. Então, nós temos ali no poder criativo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, por isso façamos o homem à nossa imagem. E aqui, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, então o Espírito Santo, o Ruach de Deus é soprado sobre o homem, e é esse Espírito que é o próprio vento divino, mas é uma pessoa também que gera, então, o fôlego de vida. Então, na criação, nós temos a Trindade em operação, não dá para separar. Deus pôs seu espírito de vida no homem, porque seu plano sempre foi ter comunhão plena com ele. Entretanto, essa comunhão cessou com a desobediência e queda do homem. A desobediência abriu o caminho para o espírito de morte entrar e dominar a raça humana. Assim, o homem morreu espiritualmente e ainda morre fisicamente. Então, a comunhão que nós temos para com Deus é mediante a presença do Espírito Santo em nós. Se não fosse a presença do Espírito, nós jamais teríamos comunhão com Deus. E a depravação total, como que ela surge? Vejam lá, em Gênesis, capítulo 6, temos o relato do aumento da corrupção do gênero humano. A carnalidade do homem se manifesta de forma intensa e evidente, levando Deus a dizer: o meu espírito não
agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Então, a partir do momento que houve a queda, em Gênesis 3, todos os demais seres gerados por Adão e Eva são seres depravados, vieram com aquela marca do pecado original. E aqui, então, nós temos a entrada do pecado no planeta Terra e no mundo. Ficamos por aqui nesta aula e na semana que vem retornaremos com a aula 2 desse importante tema chamado pneumatologia, ok? Então, vamos aguardar a próxima aula com mais assuntos, mais conhecimento.